aqui nessa celebração da família para que você recebesse essa unção. Quantos creem podem dizer amém? Amém! Glória a Deus. Todos acharam? Se não achou, eu vou esperar você. Só até Jesus voltar, eu vou esperar. Viu? Depois disso, meu filho, não tem como. Todos acharam? Vamos ler Neemias capítulo 6, versículo 1. E diz assim: E sucedeu, mas que ouvindo Sanbalete e Tobias de Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro, e que nele não havia brecha alguma, e que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Versículo 2: Sanbalete e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemos-nos juntamente na aldeia e no vale de Enom. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3: Enviei-lhes mensageiros dizendo: Estou fazendo uma grande obra, de modo de que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse até convosco. Versículo 4: E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Amém? Com a sua Bíblia aberta, feche agora seus olhos sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada, Senhor, neste momento. Senhor, e nós ouvimos os louvores, Senhor, que estavam sendo ministrados aqui, Senhor, pelo ministério de louvor. Pai, nós pedimos para Ti neste momento, Senhor, que ao redor e ao derredor dessa congregação, Pai, assim, Senhor, que o Senhor tem dado, Senhor, pelo poder do Teu ministério, no nome de Jesus, o nome que há poder, o nome que há autoridade, Senhor, ao redor, Senhor, ao redor, Senhor, dessa congregação, desse bairro, Senhor, desta cidade, neste momento, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, toda obra maléfica, Senhor, nesta noite está sendo neutralizada, toda investida, todo principado, toda potestade, que Satanás, meu Pai, venha, Senhor, enviar, e venha, Senhor, pedir, Senhor, meu irmão e a minha irmã, de ouvir a Tua palavra, Senhor, este homem e esta mulher, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, e que antes mesmo que a palavra chegasse em nossa boca, o Senhor conhece o coração do ser humano. Meu Pai, eu não conheço a vida deste homem nem desta mulher, mas o Senhor conhece os coração, o Senhor conhece meu povo levantar, o Senhor conhece o caminhar, o Senhor sabe por onde eles têm andado, meu Pai, e se até que o Senhor trouxe cada um, meu Pai, é porque o Senhor quer falar com eles, é que o Senhor quer falar comigo, é que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que os Teus anjos estejam agora, Senhor, ao derredor e aqui nessa congregação, que estejam passeando aqui sobre esses corredores. Espírito Santo, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu amigo, agora. Eu lhe convido a sentar do lado deste irmão, eu lhe convido a sentar do lado desta irmã, eu lhe convido a estar comigo neste momento, eu lhe convido a estar com o ministério de louvor dessa congregação. Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo neste lugar. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Tu és a rocha mais alta aqui neste local. Tu és o adorado, Tu és, Senhor, o entronizado, o santo dos santos. Senhor, nós te agradecemos. Diga, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amém, irmãos. Irmãos, Glória a Deus. essa palavra nesta noite, se você veio da sua casa como eu vim da minha casa, Glória a Deus. dizendo, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor.
Senhor. Não é porque eu estou ministrando aqui que Deus não está falando comigo, porque eu sou o primeiro a Deus falar comigo. E neste momento Deus ele vai falar grandiosamente com a tua família, com o seu coração. Não importa qual é a sua idade, não importa quantos anos você esteja na presença do Senhor. Talvez você está aqui, talvez não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo porque o irmão está aplaudindo, porque o irmão está glorificando, porque o irmão está bonito desse jeito. Talvez você não está entendendo isso. Mas você vai entender, porque Deus nessa noite ele vai revelar o seu coração aquilo que ele vai mostrar para você. Quando Deus deu essa palavra no meu coração, eu não entendia por que Deus deu essa palavra, evangelista, no meu coração. E Deus também me deu um tema nessa palavra. E eu não entendia. Eu tenho que correr porque o chefe está aqui hoje. E Deus deu um tema nessa palavra. O nosso pastor, ele pregou num evento que nós tivemos no sítio, o nosso irmão pregou também. E Deus me deu um tema que é assim: não vi, não ouvi e não desci. O senhor pregou um pastor? Eita Deus. Ouvi e desci? O pastor foi: eu vi, eu ouvi e eu desci. Esse é: não vi, não ouvi e não desci. Eu não entendi por que não vi, não ouvi e não desci. Então Deus deu a palavra de Neemias. Neemias era um copeiro que servia ao rei. Neemias era um copeiro que ali estava a serviço do rei, e o rei amava este homem. Porém, ele ouviu que a sua cidade, a muralha que defendia a sua cidade, estava destruída, estava arruinada, havia brechas, havia rachaduras, e os inimigos entravam naquela cidade a hora que eles queriam. E os inimigos entravam a hora que eles queriam, eles não marcavam hora. Mas quando aqueles inimigos entravam naquela cidade, pastor, eles roubavam todas as suas riquezas. Eles escravizavam o povo, eles oprimiam aquelas pessoas. Então o adversário deles tinha acesso. Então um dia o irmão de Neemias contou a situação em que estava a sua terra natal. Deus. E ele ali servindo o rei com tanta dedicação, com tanto amor, ele começou a pensar na tua terra natal, na tua raiz, da onde o Senhor havia te tirado. E o coração de Neemias começou a se entristecer naquele momento. E o coração de Neemias começou a ficar amargurado. Quero crer eu que ele ficou ali servindo ao rei, mas o coração dele estava rasgado, o coração dele estava comprimido. Ele chorava no seu canto. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ele estava triste. Então um dia Deus colocou algo no coração daquele homem. Ele falou assim: eu irei voltar para a minha terra natal, irei trabalhar na reedificação da muralha. Senhor Jesus. Mas será que o rei queria abrir mão daquele servo bom, daquele servo competente? Talvez como se fosse hoje um funcionário exemplar na sua empresa que bate as suas metas. O patrão mandasse o funcionário embora é difícil. Então Neemias se preparou ali e conversou com o rei. Mas ele já havia clamado ao Senhor. Deus já havia preparado para Neemias. E ele falou para o rei, contou a história daquela cidade, contou o que estava acontecendo. Meu irmão, então a palavra de Deus diz que o rei ali autorizou Neemias a voltar. Então Neemias volta para a cidade do seu lugar. Glória a Deus. Então Neemias volta para a sua cidade natal. Quando Neemias chega ali, meu irmão, minha irmã, que ele se depara com aquela situação, o coração dele chorou. Ele viu aquele povo oprimido, evangelista. Ele viu aquele povo sofrido, igreja. Então ele começou a levantar um povo para trabalhar na reconstrução da muralha. Diga assim: trabalhar na reconstrução da muralha. Então ele começou a trabalhar na reconstrução da muralha. Ele começou a trabalhar, as coisas começaram a dar certo, mas de repente se levantou contra a vida dele. Irmãos, o que tem a ver, meu irmão Alessandro, isso com a palavra de família? O que tem a ver isso com a palavra de hoje, última celebração da família do ano de 2012?
tem tudo a ver com a tua história. Este homem estava no anonimato. Ninguém conhecia este homem. Como muitas pessoas estão aqui no anonimato também. Então este homem se propôs a fazer algo para Deus. Quando nós estamos no anonimato, quando nós estamos sentados na nossa cadeira, aí no último banco, nada contra o último banco, pode ser que o Moisés aqui. E nós só viemos na igreja, participamos do culto, louvamos ao Senhor, vamos embora, não temos nenhum compromisso. Tudo vai bem na nossa vida. Mas quando nós assumimos o compromisso de Deus nas nossas vidas, quando nós aceitamos ao Senhor, falamos, a partir de hoje eu vou fazer a obra do Senhor como o Senhor me chamou. A partir de hoje eu vou falar do amor de Deus, eu vou ganhar alma porque o Senhor te chamou para ganhar alma. Desde o ventre da tua mãe o Senhor já te conhecia. Eu não conheço você, mas o Senhor conhece o seu coração. Então quando nós nos colocamos para fazer a obra de Deus, seja tocar, seja limpar essas cadeiras, seja vir para os círculos de oração, os nossos adversários se levantam contra nós. Talvez você não está na igreja, o teu casamento é 1001 maravilha. Talvez o seu filho é uma bênção. Talvez a tua filha, o teu esposo, a tua esposa é uma bênção. Mas você começa a ir para a casa de Deus, você começa a ir para a igreja, começa a vir as lutas. Começa a vir as dificuldades. E muitas vezes você chega a desanimar no meio do caminho. Começa a vir as afrontas. Começa a vir as calúnias. Começa as pessoas querendo tirar você da obra de Deus. Assim a palavra de Deus está dizendo aqui que foi com Elias. Ele estava servindo ao rei. Ninguém conhecia este homem. Ele estava no anonimato. Mas ele voltou para a sua terra natal. Ninguém estava trabalhando na reconstrução da muralha. O muro estava abandonado. Mas bastou um homem decidir fazer uma mudança. Bastou um homem decidir mudar aquela história. E ele começou a chamar o povo, vem comigo. Vamos trabalhar na reconstrução, não vamos mais correr. Nós não nascemos para viver essa vida. O nosso inimigo não vai nos salvar mais a partir de hoje. Porque Deus está aqui. Então a palavra de Deus diz que esse homem começa a trabalhar. A palavra de Deus diz que esse homem começa a reconstruir as muralhas. E aquela notícia, irmão, já começou a correr. Aquela notícia começou a se espalhar. Então os inimigos começaram a se assustar. E quando o teu adversário se assusta, ele quer te atacar. Quando você vem para a casa de Deus, quando você vem buscar pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu filho, e o diabo ele começa a perder, o que ele começa a fazer? Automaticamente ele vai atacar você. Ele vai se levantar contra a tua vida, tentando te parar, tentando te oprimir. E o que a palavra de Deus diz aqui? E diz assim: e me vieres mensageiros dizendo, estou fazendo, no versículo 3, e me vieres mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo de que não poderei descer ou parar, porque cessaria esta obra, enquanto deixasse ele for convosco. E da mesma maneira me enviaram 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Estava Neemias ali sobre aquele muro, trabalhando para a edificação da muralha, dizendo: o nosso inimigo não vai nos roubar. O ministério que louvou restitui 7 vezes mais. Veja bem, estava Neemias trabalhando. Aí Neemias vem aqui, Deus me deu, não ouvi e nem desci. Então, chegou ali os mensageiros dos profetas de Baal, chegou ali os mensageiros dos desânimos, chegou ali os profetas das demotivação, chegou ali os profetas que tentam te desencorajar, falando: Neemias, você não vai conseguir, Neemias, você não vai conseguir, Neemias, o adversário estava dizendo:
irmão, por causa de uma única coisa. Você não pode ver quantos livramentos Deus ele tem te dado esses dias. E eu agradeço muito, eu amo muito esse ministério que eu estou. Agradeço os irmãos que têm orado por minha família. E o pastor e a pastora que esteve em nossas casas esses dias conversando conosco. O nosso inimigo é que às vezes nós não prestamos atenção devido à correria do dia a dia, nós estamos vendo o quanto de livramento que Deus está nos dando de morte. Esses dias eu estava indo comprar verdura e eu estava passando ali em frente àquele cemitério Parque da Palmeiras e estou louvando ao Senhor, de repente eu passo esse, de repente eu escuto uma derrapada forte, eu escutei aquela derrapada e eu corri. Irmãos, o que eu corri, meu carro capotando e bateu bem onde eu estava. Deu tempo só de eu correr e sair assim. De repente eu corri para ver que estava tudo bem, o carro caiu assim. Quando eu vi o irmão sair com a pipa na mão, eu assim, falei, machucou, irmão? Ele, não. Eu olhei assustado assim e falei, Senhor, Deus me livrou naquele momento. Já deu tempo de eu ouvir aquele barulho e correr. Quando eu vi o carro bateu, e depois eu mostrei para dentro. Risco preto que foi dele, acabou de bater o carro. E eu estava passando por aquele local naquele momento. Igreja do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, hein, varão? Ei, mulher de Deus. Ei, jovem. Sabe o que você está aqui nessa noite fazendo? Você está trabalhando na reconstrução da tua mulher. O inimigo é o Talvez esse 2002 foi um ano difícil. Talvez você pensou, eu não vou conseguir chegar ao final. Mas ainda que você venha submergir, ainda que você esteja como aquele ferro do machado que desceu mais profundo, Deus ele te segura pelas tuas mãos e te traz à tona e te faz respirar nesta noite. E ele está dizendo para você, sabe por quê? Sabe por que o nosso adversário não conseguiu tocar em nós? Porque sobre você tem uma marca. E essa marca o homem não pode ver. Sabe o que está escrito nessa marca? Como estava escrito na vida de Neemias. Na vida de Neemias tinha uma marca. Por isso tentaram carniçar Neemias. Tentaram matar Neemias. Tentaram prender Neemias. Mas quando o homem e a mulher de Deus tem esta marca, pode vir, pode se levantar principado, pode se levantar potestade, você pode descer no mais do profundo abismo. Talvez você esteja sem força, mas nada vai acontecer. Sabe por quê? Sobre a sua vida está escrito assim: a serviço do único Deus de Israel. A piedade única e exclusiva do Deus de Israel, que deu vida por morrer, porque não teve. Glória a Deus. Vamos ler lá no versículo 10. Olha lá no versículo 10. E entrando eu em casa de Samaria, filho de Laías e filho de Metabel, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha que Neemias respondeu para aquele homem: porém, eu disse, um homem como eu fugiria? A quem há como eu, que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. Um homem como eu fugiria? Ele sabia que ele não estava sozinho naquela reconstrução. Ele estava naquela reconstrução e os anjos de Deus estavam guardando aquele
novo. Aleluia. Você não está vendo, mas os anjos de Deus estão te guardando aqui neste Glória a momento. Deus. Você não está vendo, mas o Senhor está dando livramento lá na tua casa. O Senhor está dando livramento lá na tua família, porque você está acreditando na coluna do teu lar. E assim estou fazendo essa grande obra, de modo que não poderei parar. Não me atrapalhe, não me impeça, porque eu não vou descer enquanto não me tirar. Disse-me, eu não vou descer. Porque aquele que chamou Neemias era maior do que os seus inimigos. Aquele que te chamou, aquele que te criou, aquele que te escolheu desde o ventre da tua mãe, é maior do que todos, do que tudo e do que aquilo que se levante contra a tua vida. É o teu Deus. Senhor maravilhoso. Irmãos, Bendito, louvado seja o nome de Neemias Deus. tinha 4 princípios que fazem parte de uma vida com Deus. O primeiro princípio, compaixão, é o ponto de partida para a obediência com Deus. Jesus. Segundo princípio, cooperação. Terceiro princípio, confiança. E quarto, é aquilo que move no seu coração neste momento que está batendo. Coragem. Coragem, porque para servir a Deus, meu irmão, tem que ter coragem. Para servir a Deus tem que ter confiança. Para servir ao Senhor tem que ter compaixão. E para servir ao Senhor tem que ter cooperação. Quando esses 4 andam junto na vida do homem e de uma mulher, o Senhor começa a derramar a graça sobre a vida sua. O Senhor derrama sobre a tua vida bênçãos sacudidas, sem medidas e recalcadas sobre a tua vida e sobre a tua história. Mas como pode, irmão Alessandro, Deus derramar isso na minha vida se eu não mereço? É por isso mesmo. A graça, por favor, não merecido. Como aquele louvor que diz, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus nos ama. Irmãos, no Natal, dia 24, aconteceu algo interessante. A pastora ligou, eu estava na casa da minha sogra. Eu não estou fugindo da palavra. Glória a Deus, Pai. E lá, minha sogra mora no Curubi. A pastora falou comigo, eu falei com a pastora. De repente, faltou energia. Meu sogro é zelador em 5-2. Faltou energia lá, então ficou um pouco preso no elevador. Meu sogro começou a correr. 55 horas subir e descer correndo na escada. Subir e descer correndo. Eu falei, o senhor me ajuda? E ele não, ele é o super-homem. Ele apareceu assim. Aí depois nós começamos a ajudar. Tirando um pouco preso no elevador. De repente, meu cunhado diz assim, Alessandro, estão falando no rádio que o mundo está acabando, Alessandro. Estão falando no rádio que o mundo está acabando. O coração dele começou a apertar e nós estávamos falando da palavra de Deus, nós estávamos falando daquele filme Deixados para Trás. Ele estava perguntando para mim quando Jesus ia voltar, como que ia ser. Eu falei que ia ser um piscar de olho e o olho do camarada lacrimejando. E ele se interessando e de repente falta energia. Eu estava falando para o camarada que Jesus ia voltar. Ia ser um piscar de olho. E de repente falta energia. O povo preso no elevador. Rádio noticiando que Jesus, que o mundo está acabando. O camarada começou a tremer. Eu falei, rapaz, é mentira desse povo, rapaz. Ele começou a falar, meu Deus, ele falou, Alessandro, como que vai ser? E como que vai ser? Eu falei, olha, tem um filme Deixado para Trás, irmão. Você vai lá em casa, nós vamos assistir. Ele falou para o Dani, cadê o filme? Cadê o filme que eu quero assistir? Eu falei, olha, Eclesiastes diz que para tudo há um tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher. Para você foi marcado o tempo que a semente está germinando no seu coração. Mas eu falei para ele assim, olha, a palavra de Deus também diz, lembrai de teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus, e nele já não haja mais contentamento.
Eu quis dizer para ele, você tem que buscar a Deus agora que você está jovem, que você está forte. Porque quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olho e você não vai ver a vinda de Jesus. Irmãos, aí Deus continuou falando, aí Deus me trouxe essa palavra de Neemias. O Senhor te escolheu para fazer a obra do Senhor. O Senhor te chamou, mulher, para fazer a obra do Senhor. Talvez este ano de 2012 foi um ano que começou bem, mas talvez no meio do caminho você estava naquele barco, as ondas começou a vir, começou a entrar água no seu barco, você pensou que estava quase naufragando, o seu barco estava quase afundando, começou a vir aquela tempestade, começou a vir aquele vendaval, e você falando assim, meu Deus, será que eu vou perecer? Meu Deus, será que eu vou perecer? Deus em todo momento Ele está contigo, Deus em todo momento Ele não te abandonou, Deus não te abandonou, homem, Deus jamais vai te abandonar. Deus não abandonou Neemias. Deus nunca vai desamparar um homem e uma mulher de Deus. Então, com uma só ordem, Deus manda que o mar venha cessar. Deus manda que o vento venha parar para que você venha chegar do outro lado. Aleluia, meu Jesus. Esse homem poderia ficar onde ele estava, cheio do bom e do melhor. Santo Deus. Estava servindo o rei. Aleluia. Você acha que esse homem precisava passar por tudo isso que ele passou? Senhor Jesus. Mas sabe por que ele passou isso? Para nos ensinar uma coisa. Para me ensinar uma coisa. Para te ensinar uma coisa. Você pode estar onde você está. Você pode estar o mais longe que você estiver. A sua raiz sempre estará ali. Você sempre vai voltar para a sua raiz, onde o Senhor te chamou, onde Deus te criou. Por isso que Deus me deu esse tema. Não ouvi, não vi e não desci. Esse ano de 2013, você vai ter lutas maiores que você teve no ano de 2012. Esse ano de 2013, as dificuldades vão ser maiores do que foi no ano de 2012. Eu queria dizer para você assim, meu irmão, sua vida vai ser só um mar de rosa. Eu queria dizer para você assim, meu irmão, você vai ter do bom e do melhor, mas eu não posso dizer isso, porque a palavra de Deus diz, neste mundo terei aflição, mas leve o ânimo, e a palavra de Neemias está dizendo para você. A palavra de Neemias nos diz uma verdade única e exclusiva, que aqueles que trabalham para a obra de Deus, aqueles que trabalham para a reconstrução da muralha, aqueles que colocam a mão parado, nunca ficarão desamparados, nunca irão perecer, e ainda que pereça, e ainda que te falte o fôlego de vida, Ele te pega pelas suas mãos, sopra sobre a tua narina e te traz a vida novamente. Então, que te pega no nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Nós vamos orar neste momento.